A maioria prefere viver uma mentira confortável do que uma verdade dolorosa. E é por isso que elas correm atrás de atalhos, até mesmo sabendo que não funcionam. A verdade é que o caminho mais difícil acaba se tornando mais fácil, porque ele é o único caminho que funciona. A maioria se perde esperando aquela condição perfeita, mas quem vence começa agora e continua até mesmo sem ver aquele resultado imediato. Hoje eu vou revelar verdades sem filtros que destroem qualquer tipo de ilusão e te dão o poder de você jogar em outro nível. A verdade é que crescer não tem atalho, não tem nenhum jeito fácil. Existe sim o caminho necessário. É que nem quando você vai para a academia. Quer ganhar massa muscular? Vai ter que puxar peso. E isso é dolorido, leva tempo, requer disciplina. Quando você constrói um negócio, você nem sempre vai crescer na tranquilidade, na diversão. Sim, existem esses momentos, mas você precisa entender que no caos, no momento onde as coisas estão confusas, no momento onde existe uma pressão, é exatamente nesse momento que você está crescendo. E isso está machucando, está doendo. Você precisa lidar com a visão externa do mundo, das pessoas que estão ao seu redor. E para isso, você tem que se blindar, você tem que saber quem você é de fato. E você precisa também lidar com cobranças internas. Então, quando você entende que o processo ele é dolorido, isso não é só para você, não é só para mim. Quem cresce, quem cria negócios grandes, fortes, não encontra o caminho fácil, ele escolhe o caminho mais difícil, porque é nesse caminho que as coisas se constroem, é nesse caminho que a gente faz diferente do que a grande maioria, que está ali esperando o quê? O atalho, a solução mágica. A grande maioria não está disposta a pagar o preço para ter, de fato, sucesso. Então, o que você pode fazer? Defina aí 30 dias e escolha de maneira consciente qual que é a dor que você vai pagar. Exemplo, se você quer perder peso ou ganhar massa muscular, quantas horas por semana, quantas vezes por semana você vai frequentar uma academia? Você vai fazer um exercício físico. Se você quer liberdade financeira, entenda que vendas é a parte principal para gerar receita. Quantas ligações você vai fazer por dia? Quantos clientes você vai visitar? Quantas campanhas de anúncio você vai subir? Você vai testar? Então, defina isso. Pegue um papel e uma caneta e escreve. Escreve essas dores que você vai realmente estar disposto a enfrentar. Talvez seja acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, porque muitas vezes a gente está ali na correria, indo dormir meia-noite, 1 hora, e o que a gente precisa? Escutar o nosso corpo. Dormir 1 hora antes, para que no outro dia o nosso corpo acorde descansado. Então anote tudo isso e enfrente essa dor do crescimento, porque isso é importante para você amadurecer no processo. Me diz aí, qual dor específica você concorda em enfrentar nas próximas 4 semanas? Pagar essa dor só tem sentido se a gente levar em conta a próxima verdade. Ela tem a ver com puxar as rédeas, ou melhor, se responsabilizar pela direção que você quer ir e parar de ouvir a opinião dos outros. Você tem que tomar cuidado porque até mesmo as pessoas que estão no seu círculo muito próximo, inclusive e principalmente o seu círculo familiar, essas pessoas muitas vezes elas querem o teu bem, mas elas nunca escolheram a estrada que você quer caminhar.
Elas nunca passaram por esse processo. E essas opiniões de quem nunca chegou aonde você pretende chegar não vão ser opiniões de quem sabe o que está dizendo. Geralmente essas pessoas vão dar opiniões com base no medo, com base nas próprias experiências que elas tiveram. Então, uma coisa muito importante é você entender que a responsabilidade por escolher a direção, ou seja, escolher aonde que você quer ir, aonde que você quer chegar, é só sua. Se você nivelar pela média, se você escutar seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, você vai cair no mais do mesmo. Ou seja, você vai cair na grande média de pessoas. E aí você vai ter que lidar com inveja muitas vezes, com pessoas querendo te segurar exatamente onde elas estão. Elas não querem que você cresça. Elas não querem que você se torne melhor, ou seja, melhor dito, né? Elas não querem que você chegue mais longe do que elas chegaram. Elas querem que você fique aí preso, estagnado, que você continue naquele grupo. Então, se você está num grupo de pessoas mais obesas e você quer emagrecer, elas vão te incentivar a continuar comendo mal, não treinando, não fazendo exercícios, porque elas querem que você continue nesse bolinho delas, nesse grupo. Então, você ter essa consciência e assumir essa verdade de que a direção, a responsabilidade é só sua, é muito importante, é fundamental para o crescimento. Olha, eu vou te passar aqui uma regra básica. Só aceite opinião de quem chegou aonde você quer chegar. E um outro exercício para você, anote numa folha de papel no seu celular quais são as 3 vozes que você precisa parar de escutar ou que você precisa limitar. E faça isso por 30 dias para você realmente ver o quão poderoso vai ser você se blindar de vozes que te diminuem. Agora, diz aí, de quem você está escutando conselhos que você não pagaria para escutar. E cortar esses ruídos abre espaço para responsabilidade radical. Sem isso, você vai voltar para as desculpas. Na responsabilidade radical, você entende que o problema está aí. Ele não é sua culpa, mas ele é sua responsabilidade. É claro que em alguns momentos, sim, você é culpado por aquele problema. Ou melhor, você é responsável direto por aquele problema. Vão ter outros momentos que outras pessoas causaram esse problema, mas que a responsabilidade vai ser sua também. Porque se você não assume isso, você fica sempre à mercê do outro. Então, quando um fornecedor não entrega o resultado esperado, você vai dizer, não, a culpa é do fornecedor. Tá, mas peraí, o seu negócio não está dando certo. Trocar muitas vezes de fornecedor, escolher um fornecedor melhor, pode mudar o resultado do seu negócio. E isso sim é assumir essa responsabilidade. Parar de dar desculpas. Quando você assume isso, você sabe que até o médico que você escolhe é fundamental para talvez curar você de uma doença ou prevenir de uma doença mais séria no futuro. Então, quando eu aprendi a puxar essa responsabilidade para mim, não importa se é algo que o outro fez. Eu sei que eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, cara, a responsabilidade é minha. É minha por mudar o fornecedor, é minha por eu ter contratado muitas vezes uma pessoa errada e eu ter que substituir. É minha por eu ter contratado talvez um médico que não está solucionando o meu problema. Então, quando a gente assume isso, a gente passa a ter mais maturidade e a gente passa a ter um controle maior sobre o que acontece ao nosso redor. É claro, tem coisas na vida que fogem do nosso controle.
A gente não consegue controlar e não consegue modificar. Mas está tudo bem quando você entende e separa isso. Olha, isso está sob o meu controle, então eu vou resolver. Isso não está sob o meu controle. Está tudo bem. A gente deixa passar e foca aonde tem solução. Pensa só comigo. Desculpas não pagam a conta. Um exercício que você pode fazer é definir o resultado numa folha de papel. Escreve teu resultado aqui. Escreve o que está te impedindo de alcançar esse resultado. E para cada coisa que está impedindo de você de alcançar o resultado, você escreve bem do lado uma solução para isso. E aí você traz um mantra para você, diário. Você fala várias vezes por dia. Eu faço o que for necessário, porque a responsabilidade é minha. Aí você repete. Eu faço o que for necessário, porque a responsabilidade é minha. Pense aí, qual problema você vai resolver ainda hoje, que é sua responsabilidade, e que se ele for resolvido, você vai chegar mais perto do seu resultado esperado. Eu sei que assumir o volante é dolorido, e o maior freio disso é o medo. E eu quero falar um pouco mais sobre isso agora. Você tem apenas duas opções: encarar o medo e começar a agir, ou se arrepender lá na frente de não ter feito nada. Qual dor você acredita que é maior? A dor do medo agora ou a dor do arrependimento de não ter dado nenhum passo em frente, até mesmo quando você poderia? Olha, eu vou te dizer, em várias das minhas experiências, a dor de ser rejeitado, de ter medo, ela é muito menor, mas muito menor do que a dor de se arrepender de não ter feito algo quando poderia. Uma das coisas que me ajuda é especificar o medo, eu me tornar consciente. Poxa, do que eu tenho medo hoje? Por que eu não estou fazendo o que eu preciso fazer? O que está me impedindo? Qual é o medo? Quando você especifica, dá um nome para isso, você torna esse medo consciente. É o primeiro passo para você destravar. O segundo ponto é que o medo real, ele existe sim na sua mente. Mas o que você mais teme provavelmente não vai acontecer na vida real, no dia a dia. Então, quando você entende que esse medo ele é uma ilusão mental e você escolhe seguir em frente, mesmo com esse medo, e que quando você dá o primeiro passo, segundo, você vai liberando esse medo e as coisas vão dando certo, você entende que o medo ele acontece só dentro da mente. Ele não reflete a realidade. E que você não vai morrer por enfrentar algo hoje que você teme. É claro, se você teme pular de uma ponte por causa da altura, você não vai pular. Então, sim, existe esse medo que você tem que tomar cuidado e você não vai lá pular de uma ponte. Mas existe aquele medo que ele é ilusório. O medo de falir, de ficar sem dinheiro, o medo de perder alguma coisa. Ele é um medo aonde, na maioria das vezes, o que você está pensando que pode acontecer de errado não vai acontecer de errado. E se você estiver parado esperando, as chances de dar errado elas são 100%. Se você não fizer nada, é óbvio que vai dar errado. Se você quer perder peso ou ganhar massa muscular e não se exercita, não come bem, é certo que você não vai alcançar esse resultado. Se você quer ganhar mais liberdade financeira e você não aprender a vender, você não fizer ligações, não subir campanhas de anúncios, não visitar clientes, é óbvio que esse resultado financeiro não vai vir. Então, enfrentar esse medo ele é fundamental para você entender que a maioria dos medos são mentais apenas, é uma ilusão da mente. E que, na realidade, a maioria dos nossos medos eles não acontecem. Então, pensa aí,
nas próximas 48 horas, que tipo de medo você precisa enfrentar? Talvez é fazer 10 ligações para contatos frios? Talvez é ter uma conversa difícil com alguém? Não importa, pense, escreva e nas próximas 48 horas, haja, mesmo com medo. Você já parou para pensar? Você sente mais medo de ser rejeitado, de algo não dar certo, ou de se arrepender por não ter tentado? Olha, enfrentar o medo é um sinal de coragem, mas é só o foco absoluto que constrói algo de verdade. Então tá na hora da gente pensar qual escada a gente quer subir. O foco tem a ver com clareza de qual escada, de qual caminho a gente vai optar. Qual escada a gente vai subir, qual estrada a gente vai andar. Hoje, perceba que existe inúmeras possibilidades. O tempo todo tem alguém com alguma ideia, vem um amigo com uma informação nova. Você precisa aprender a dizer não. Então, de 10 coisas que vêm para você, você precisa muitas vezes dizer não para 7, 8, 9 coisas. E entender qual que é aquela única coisa que você precisa focar. Eu quero te passar um framework aqui que você pode definir por 7 dias, por 30. O primeiro passo dele é você anotar a meta. Aonde você quer chegar. Esse é o primeiro passo para você ter clareza. Aonde eu tenho que focar? Qual que é a minha meta para os próximos 7 dias, 15 ou 30 dias? O segundo passo é você definir quais são as escadas que você precisa subir. Ou seja, quais são as tarefas que são inegociáveis, que você precisa fazer e que vão te levar próximo deste objetivo, desta meta. Então, quando você entende que primeiro você define metas e depois você define um plano, ou seja, tarefas, ações necessárias para alcançar esse plano, você já começa a gerar mais clareza para sua mente e você consegue deixá-la mais focada ainda no que você precisa fazer. E o terceiro ponto, corte distrações. Filmes, séries, aplicativos, Instagram. Corta tudo que é tipo de distração, para que você consiga ficar focado nessas tarefas. Faça isso por pelo menos 7 dias. E daqui 7 dias, você vem aqui nesse vídeo também e me conta os seus resultados. Para você mudar de vida de verdade, você precisa ter apenas uma meta grande, ambiciosa. E aí você foca nessa única coisa. Essa é a regra dos 20. Você vai focar aonde você mais consegue mudar o seu patamar de vida. Você vai limpar as distrações e vai afunilar o seu tempo e a sua energia. Isso é foco laser, é foco absoluto no que você precisa fazer. Pense aí. Qual projeto único você escolhe defender para os próximos 12 meses? Escreve aqui nos comentários. Olha, escolhido o foco, vem o que separa crianças de adultos. Manter a consistência sem a necessidade de aplausos. Essa verdade talvez é a que mais faz as pessoas desistir antes do tempo. Quando a gente começa algo, o resultado ele não é imediato. E trazer isso para si, entender, cara, eu preciso me dedicar, até mesmo quando eu não conseguir enxergar o resultado. Eu preciso me dedicar, até mesmo sem aquele feedback dos outros, aquele aplauso das pessoas que estão aí. Eu preciso me dedicar, até mesmo sem ter plena certeza de que vai dar certo. Isso é consistência. É quando você consegue se dedicar sem ver o resultado, tendo fé
de que o que você está fazendo realmente vai te entregar o que você deseja lá na frente e te manter firme no processo. Então, essa consistência, essa é a grande verdade. Quando você começa algo novo, o resultado ele não aparece de forma imediata. Você precisa construir, precisa de consistência, se manter firme, resiliente no caminho. Então, nesse momento, se habitue ao desconforto. Se você precisa vender, faça dezenas de ligações todos os dias. Se você precisa perder peso ou ganhar massa muscular, vai para a academia. Talvez todos os dias, talvez 3 vezes por semana. Por mais que esse resultado, tanto de vendas quanto de saúde, possa levar um tempo, se dedique, fique firme e resiliente nessa caminhada. Então você precisa fazer uma exposição repetida para que isso também se torne um hábito e você desenvolva uma habilidade que você não tem. Quando eu comecei esse vídeo no meu canal há 6 meses, eu tinha 0 vídeos. Esse vídeo que eu estou gravando hoje vai bater, é o número 100. E eu estou fazendo isso ao longo de 6 meses. O meu canal tem ali praticamente 500 inscritos, tem uma média de visualização de 150 a 200 visualizações por vídeo postado, mas eu estou me mantendo firme, porque a cada vídeo que eu gravo eu me torno melhor. Então eu estou me expondo cada vez mais. Eu estou treinando habilidades de comunicação, de venda, eu estou treinando resiliência em mim. E tudo isso é importante, mesmo sem aqueles milhares ou até milhões de inscritos, milhões de visualizações. Eu não estou ganhando nada para isso. Mas eu estou aqui, estou me mantendo firme, consistente. E essa é uma das principais verdades. O resultado ele não aparece imediatamente. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Por isso que a gente vê por aí muita gente na média, com grandes sonhos, mas na maioria das vezes esses sonhos não são conquistados. Responde aí, qual hábito você vai manter diariamente por no mínimo 30 dias? Pode ser ir para a academia, comer de forma saudável, abandonar o açúcar, pode ser fazer pelo menos 10 ligações para leads frios todos os dias. Então, se desafie, responda aqui para mim nos comentários para eu saber. E eu preciso te dizer, conforme você vai crescendo e escalando, você vai ter mais relações humanas. E é justamente sobre isso a próxima verdade. A verdade é que você vai precisar ter conversas difíceis. Quando você se relaciona, você tem um relacionamento amoroso, ou você tem um sócio, ou você tem um time, as pessoas elas são diferentes. Você pensa de uma forma, você acredita em algo talvez que essa pessoa não acredita. Você tem comportamentos diferentes, formas de pensar, de ver a vida diferente. Então é muito importante esse alinhamento com as pessoas. Então, não é só conversas boas de bar. Ah, eu vou sentar aqui, me divertir, dar risada. Não, peraí. Deixa eu sentar com quem eu realmente me importo e ter uma conversa mais profunda. Muitas vezes essa conversa é difícil. Você vai ter que se abrir, se expor uma dificuldade sua, um medo, uma insegurança. Você vai ter que confiar nessa pessoa. E da mesma forma, essa pessoa com você. Você vai precisar dar um feedback para ela, muitas vezes positivo. Você vai precisar, talvez, fazer uma crítica a essa pessoa construtiva para que ela entenda, ela veja onde ela está errando. Então, conforme a empresa, os negócios, ou conforme as suas metas forem sendo alcançadas, você vai se envolver com mais gente.
E essas conversas difíceis, elas são a base do crescimento. A gente cresce sozinho, sim, pode ir muito longe sozinho, mas a base do crescimento sustentável e exponencial está nas pessoas, está na sua relação com os outros. Então, um exercício para você fazer ainda hoje. Qual que é o fato que está acontecendo que está te impedindo de alcançar o teu resultado esperado e qual tipo de conversa e com quem você precisa ter. Quando você tem isso mapeado na sua frente, você vai entender que o que você vai trazer para a pessoa é algo que está acontecendo, é um fato. Você vai entender que isso sim impacta o resultado que talvez vocês dois estão tentando construir, alcançar juntos. Então você mostra isso para a pessoa e você faz um pedido para ela. Olha, eu gostaria de te pedir tal coisa. Então, ter esta clareza, esse passo a passo, 1, 2, 3, é fundamental para você conseguir colocar em prática ainda hoje e mudar para melhor essas relações que você tem com outras pessoas. Me diz aí, qual conversa você vai agendar ainda hoje? Olha, visto tudo isso, eu gostaria de te ouvir aqui nos comentários. Qual projeto você vai escolher hoje para focar de verdade e começar aplicando esse framework, essas verdades no seu dia a dia? Escreve aí. Agora, é possível sim transformar todas essas verdades em liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira. E é por isso que eu gravei um vídeo aqui no meu canal que se chama Fiquei Rico Quando Entendi Isso. E eu quero que você olhe para algum lugar dessa tela, nos comentários, clique no link para assistir. Nele eu vou falar um pouco mais sobre a minha jornada. Como que eu consegui sair do zero, quebrar algumas vezes e ter e construir aquela tão sonhada liberdade financeira. Clique aí e assista.